primeiro exercício aqui dessa lista diz o seguinte: avalie cada uma das afirmações a seguir como verdadeira ou falsa e em seguida justifique a sua avaliação. Basta uma justificativa para as duas. Então, a primeira afirmação que é feita aqui diz o seguinte: ó, ao eletrizar um corpo positivamente, é sempre necessário retirar elétrons de sua estrutura. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira, né? Quando você tem lá o corpo, né, e a estrutura atômica dele é formado por prótons e nêutrons, né, no núcleo do átomo, e os elétrons orbitando ali, formando a eletrosfera. Então, para você eletrizar um corpo, vamos dizer que ele esteja inicialmente neutro, né? A carga total dele é zero, tá? Você quer fazer com que esse corpo se torne positivamente carregado, você tem que retirar elétrons dessa estrutura, né? Porque o elétron é o portador de carga negativa. Uma vez que você retira elétrons de um corpo neutro, ele passa a ficar positivamente carregado, tá? Vou só responder, atender aqui. Então, a resposta aqui da primeira, né? A avaliação da primeira afirmação é que ela é verdadeira. Para eletrizar um corpo positivamente, é sempre necessário retirar elétrons da estrutura. Você poderia pensar, será que não dá para colocar prótons ao invés de retirar elétrons? Que, de certa forma, é o que diz a segunda afirmação, né? Diz assim, ó, o processo de eletrização de um corpo não se realiza por meio de introdução ou remoção de prótons, né? Então, você não pode colocar ou retirar prótons de um corpo. É isso que está dizendo aqui a segunda afirmação, né? E isso também é uma afirmação verdadeira. Você não consegue mexer no número de prótons que existe na estrutura de um material, tá? Porque os prótons eles estão ligados com os nêutrons, né? No núcleo do átomo, através da interação nuclear, né? Que é uma interação muito forte. Então, você não consegue retirar os prótons da estrutura do material, né? Muito menos você também vai colocar prótons ali, né? Enfiar prótons dentro do material do corpo, tá? Então, o processo de eletrização ele não se realiza por meio da introdução ou remoção de prótons, tá? O processo de eletrização ele se realiza sempre mexendo no número de elétrons. Você coloca ou retira elétrons e aí o corpo fica eletrizado. Ou então, se ele já estava inicialmente eletrizado, né? Quando você coloca ou retira elétrons, você está mudando o estado de eletrização daquele corpo, tá? Então, vamos supor que você queira que o corpo se torne mais positivo. Você quer que ele fique mais positivamente carregado. O que você tem que fazer? Você tem que retirar elétrons dessa estrutura, porque os elétrons são os portadores de carga negativa, tá? Agora, se você quer que o corpo fique mais negativo, né? É que ele fique negativamente carregado. Então, você precisa colocar elétrons ali, tá? Então, a resposta aqui para as duas afirmações é que elas são verdadeiras, as duas, tá? A gente precisa colocar ou retirar, para eletrizar um corpo positivamente, é sempre necessário retirar elétrons, e o processo de eletrização não se realiza por meio de introdução ou remoção de prótons, certo? Aqui no segundo exemplo, numa segunda questão, né, a gente discute essa coisa da carga elétrica ser quantizada, né? Ou seja, existe um valor mínimo, né, um valor mínimo possível para a carga elétrica, que é aquela carga elétrica elementar. Então, a questão diz o seguinte, ó, um professor elaborou muito cuidadosamente uma questão sobre eletrização dos corpos para avaliação de Física 3 do primeiro bimestre do ano letivo de 2020. Após refletirem sobre a questão proposta, alguns alunos obtiveram os seguintes valores para as cargas elétricas de corpos eletrizados, né? Então, você vê aqui, são 10 alunos, né? Cada um deles obteve um valor, né, para uma carga elétrica qualquer aí de um corpo eletrizado, tá? A gente tem que usar essa questão para determinar se esse valor ele é possível ou não, se faz sentido esse valor obtido ou não, tá? Então, aqui embaixo diz o seguinte, considerando que não tenha nenhum problema no enunciado da questão, né, porque isso pode acontecer, quais entre esses alunos podem ter obtido os resultados corretos e quais certamente erraram os cálculos? Apresente uma justificativa para a resposta.
Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que olhar o valor obtido por cada aluno e comparar com aquela carga elétrica elementar. Tá? Onde eu comparar é comparar o módulo. Se eu tenho carga negativa, isso não importa. Né? O que interessa é o tamanho da carga, né? O módulo. Tá? Então, você vai pegar esse número e vai comparar com a carga elétrica elementar. Tá? Quanto que é a carga elétrica elementar? Está aqui, ó, 1,60, né? 1,6 aproximadamente, né? Porque esse número aqui, na verdade, é uma dízima, né? É um número que tem bastante casas decimais. Então, é 1,60 vezes 10 a menos 19, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse primeiro valor aqui, que a aluna Ana Beatriz obteve, 3,20 vezes 10 a menos 16. Esse resultado aqui, ele pode estar correto? Ou ele está, com certeza, errado? Né? O que a gente faz para determinar isso? A gente compara esse número com esse, tá? Esse número aqui, ó, que a aluna obteve, né, o que o aluno obteve, não pode ser menor do que a carga elétrica elementar. Ele tem que ser igual, no mínimo igual, né? Ou então maior, tá? E é o caso, se você pegar essa carga aqui, ó, 3,20 vezes 10 a menos 16 e dividir por esse número, você pode fazer essa conta na calculadora, você vai concluir que essa divisão vai dar um número maior do que 1. Né? Ou seja, esse número aqui de cima, 3,20 vezes 10 a menos 16, é maior do que 1,60 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, o que você faz para cada caso? Você pega o valor obtido pelo aluno e compara com esse número. Tá? Se for maior ou igual, então o aluno pode ter acertado. Não garante que ele acertou, né? Mas é pelo menos um valor que faz sentido, que é coerente. Tá? Agora, se o número for menor do que esse valor, aí não tem como, não pode. Tá? Então, esse aluno com certeza errou nas contas aí que ele fez. Tá? Então, desses 10 alunos aí, os que encontraram cargas maiores do que a carga elementar foram esses, né? Ana Beatriz, Amália, Fernando, Cailane, Suane e Vitor Hugo. E os que obtiveram resultados menores do que a carga alimentar foram esses 4 aqui. Rian, Lohane, Arthur e Pedro. Tá? Beleza? Então, essa que é a ideia aí da carga elétrica elementar. Né? Não pode ter uma carga menor do que esse valor aí solto na natureza. Na verdade, né, a carga elétrica elementar, né, ela pode ser fracionada se a gente for pensar nos quarks, porque as partículas que formam lá os prótons e os nêutrons, que são os quarks, essas partículas elas têm carga elétrica. Tá? E essas cargas elétricas valem 1/3 do valor aqui da carga elétrica elementar, ou seja, menor do que a carga elétrica elementar. Mas essas partículas, os quarks, né, que formam os prótons e os nêutrons, elas não podem viver livremente soltas aí pelo ar, né? Pelo ambiente. Tá? Então, a gente só vai conseguir encontrar solto no ambiente, né? No nosso espaço ao nosso redor, essa quantidade mínima aqui de 1,60 vezes 10 a menos 19. Tá? E a gente viu também na aula passada, né? Como é que a gente faz para quantificar ou para medir a carga elétrica de um corpo eletrizado, né? Então, vamos supor que eu sei que um determinado corpo tem uma certa quantidade de elétrons a mais do que prótons. Vamos supor que ele tenha 1 milhão de elétrons a mais do que prótons. Como é que eu faço para determinar a carga desse corpo? Eu pego esse número de elétrons, sobrando no caso, né? E multiplico pela carga elétrica elementar. Então, essa multiplicação vai dar a carga líquida que esse corpo tem, né? A carga elétrica do corpo. Tá? Então, em módulo, vai dar, logicamente, um número positivo, né? Então, se eu sei que esse número N é o número de elétrons sobrando, então, quando eu retirar essa barrinha de módulo aqui, essa carga vai ter que receber um sinal de menos. Tá? Agora, se esse N estiver representando o número de elétrons a menos do que prótons, né? Ou seja, o corpo está positivamente carregado, quando eu tiro a barra de módulo daqui dessa fórmula, aí a carga continua positiva, ela não recebe sinal de menos. Tá?
Então, essa regrinha que a gente está vendo aqui, ela serve para a gente quantificar a carga elétrica de um corpo eletrizado. Você pega o número de elétrons sobrando ou faltando, né, em relação ao número de prótons, e multiplica pela carga elementar lá de um próton, de um elétron, que é aquele número 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Que é o que a gente faz aqui nesse próximo exemplo. Tá vendo? Exercício 3. Ó. Um corpo eletrizado negativamente tem mais elétrons do que prótons em sua estrutura. Considere um corpo com carga menos 8 milicoulombs, né? Qual é o número de elétrons a mais que prótons que esse corpo tem, né? Que tem nesse corpo. Então, o que a gente tem que fazer é usar essa regra, né? Fazer essa continha aqui, muito simples, tá? Qual que é a carga desse corpo? É menos 8 milicoulombs, né? Então, esse sinal de menos aqui, quando a gente for colocar na conta, ele não entra, porque a gente usa a carga elétrica do corpo em módulo, tá vendo? Então, aqui vai entrar 8 milicoulombs sem o sinal de menos, tá? Eu quero descobrir esse N, o número de elétrons a mais que prótons que esse corpo tem. Eu sei que são elétrons a mais do que prótons porque a carga é negativa, né? A carga do corpo é negativa, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é a conta, né, que dá para a gente o valor desse N, tá? Então, no lugar de Qzão aqui, a gente vai botar 8 vezes 10 a menos 3, né? Da onde que vem esse 10 a menos 3? Vem desse M, que está multiplicando a carga aqui do corpo, né? Se eu tenho milicoulombs, então esse mili significa multiplicar por 10 elevado a menos 3, tá? Se fosse um N, como a gente vai ver no próximo exemplo, o N é 10 a menos 9, é nano, tá? O M é 10 a menos 3, é mili. Tem o 10 a menos 6 também, acho que a gente viu isso numa aula passada aí, né, que é aquele mi, aquela letra grega mi, né, de micro, tá? Então, o milicoulomb, tá vendo aqui escrito, é 10 a menos 3, tá? O nanocoulomb é 10 a menos 9. Daqui a pouco a gente vai ver esse exemplo com nanocoulomb ali na frente, tá? Então, voltando aqui para o exercício, que a gente quer descobrir o valor desse N aqui. Não confunda esse N que está multiplicando o E com o múltiplo da carga, tá? São coisas diferentes. Então, fazendo a conta, eu vou ter aqui 8 vezes 10 a menos 3 igual a N vezes a carga elementar. Né? Quanto que vale a carga elementar? 1,60 vezes 10 a menos 19. Então, se eu quero o valor desse N aqui, eu tenho que passar esse 1,60 vezes 10 a menos 19 para o outro lado, lá dividindo, né? Então, fica 8 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, aqui do 8 por 1,6, você vai encontrar 5, né? Divide 8 por 1,6, dá 5. E a base 10, o que tem que fazer aqui? Você repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes, né? Porque a gente está numa divisão, tá? Então, vai ficar menos 3 menos 19, que dá menos 3 mais 19, né? E aí o resultado é 16 positivo, tá? Então, essa é a quantidade de elétrons que eu tenho sobrando, né, a mais do que prótons nessa estrutura aí desse corpo. 5 vezes 10 é 16 elétrons, tá? Então, essa regrinha aqui, ela é muito simples de se aplicar, né? Tudo que a gente tem que fazer é substituir os valores da carga aí e fazer as contas que forem necessárias, multiplicar ou dividir, a depender do problema que você está resolvendo. Lembrando que esse é um número fixo, né? É esse valor aí que a gente já discutiu bastante, da carga elementar. Esse número aqui, né? Tá bom? E aí tem um quarto exemplo aqui, acho que esse é o último dessa lista, né? Que fala sobre a questão de você ter um corpo inicialmente eletrizado, né? E aí você muda o estado de eletrização desse corpo. Ele tinha uma carga, e aí você faz um processo de eletrização nele e ele passa a ter uma carga diferente, tá? O que a gente tem que fazer nessa questão? Determinar qual foi o número de elétrons aí que foi mexida, né? Foi colocado ou retirado desse corpo, tá? Então é o seguinte, ó, o corpo ele tem inicialmente uma carga positiva, né? 8 nanocoulombs, tá vendo? Eu quero saber
Ele tem uma carga inicial de 8 nanocoulombs, e aí eu faço um processo de eletrização nele, ele passa a ter uma carga de menos 6,4 nanocoulombs. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha um corpo onde o número de elétrons em relação ao número de prótons era menor, né? Ele tinha menos elétrons do que prótons, porque ele está positivamente carregado. E daí, depois que eu realizo esse processo de eletrização, ele passa a ter mais elétrons do que prótons, ó, porque ele fica negativo, né? Então, o que isso significa? Significa que eu coloquei muitos elétrons ali dentro desse corpo, né? O que se pede aqui nessa questão é para a gente determinar quantos elétrons eu coloquei ali, né? Primeira coisa que a gente precisa responder é se foi colocado ou retirado elétrons, né? Isso aí já ficou claro que a gente colocou elétrons, porque se ele estava positivo e ficou negativo, então você teve que colocar, né, jogar elétrons dentro desse objeto. Mas quantos foram? Aí a gente volta para essa regrinha aqui, né, para essa conta. Tá? O que a gente tem que fazer primeiro é determinar qual foi a variação da carga, né? Quanto de carga elétrica que entrou ali. Se ele estava lá no valor 8 e passou para o valor menos 6,4, qual foi a quantidade de carga elétrica que entrou nesse corpo? É a variação. Você pega a carga final menos a carga inicial, e isso dá para você a carga aqui que entrou ali dentro, né? Então, quanto que dá essa subtração? Ó, menos 6,4 menos 8 dá menos 14,4, né? Então, essa foi a quantidade de carga elétrica que você precisou injetar naquele corpo, né? E aí, a quantos elétrons, a quantos N elétrons isso aí corresponde? Qual é o valor de N aqui, né? De elétrons para isso acontecer, para essa variação acontecer. Aí simplesmente a gente volta para essa regrinha, né? Q igual a N vezes E, e descobre o valor do N. Tá? Onde esse Q aqui, que nos interessa, né? É o valor da variação, é esse menos 14,4 nanocoulombs aqui. Tá? Então, no lugar de Q, você vai colocar o módulo dessa carga, né? Então, o sinal de menos aqui você ignora, não precisa dele para nada. Tá? E aí, você substitui os valores e faz a conta para descobrir o valor do N, do mesmo jeito que a gente fez ali na questão anterior. Tá? Então, 14,4 vezes 10 a menos 9, da onde que vem esse 10 a menos 9 aqui? Vem do N, de nano. Tá? Ó, nano é 10 a menos 9. Tá? Então, fica 14,4 vezes 10 a menos 9, igual a esse N aqui, que não é o nano, né, mas é o número de elétrons que eu quero calcular, vezes a carga elementar. Tá? Então, o valor do N é esse número, 14,4 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, se você fizer aí na sua calculadora essa conta, ó, 14,4 por 1,6, você vai encontrar 9. Tá? E a conta aqui da base 10, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, menos 9 mais 19, né, vai dar 10. Então, essa é a quantidade de elétrons que você precisa colocar nesse corpo para ele sair dessa carga, 8 nanocoulombs, e passar para essa de menos 6,4 nanocoulombs. Tá? Então, a ideia aqui dessa parte da matéria, né, é bem simples, né? Tudo que a gente tem que saber aí é que existe uma carga elétrica elementar, que é aquela carga elétrica mínima, né? E os corpos, quando eles são carregados em quantidades inteiras desse número mínimo. Então, vale essa regrinha que a gente vê aqui. Tá? E aí, na segunda semana, né, a gente falou sobre o processo de eletrização. Então, a gente viu que existe basicamente 3 processos de eletrização, né? O que são os processos de eletrização? São esses processos que você realiza nos corpos, né? Para fazer eles terem uma variação no estado de carga elétrica dele, no estado de eletrização, né? Então, existem 3 processos. Tem o processo de eletrização por atrito, por contato e por indução, né? Então, no processo de eletrização por atrito, você pega 2 objetos, atrita, né? Um contra o outro, e aí, ao final desse processo, eles vão ter lá suas cargas iniciais alteradas. Então, digamos que eles estavam inicialmente neutros. Um deles vai ficar positivo e outro negativo.
com a mesma quantidade de carga, porque vale aquela conservação da carga elétrica, né? Então, o primeiro problema que a gente tem nessa lista aqui, ó, essa lista 2, é um problema até bem simples. Você vê que a resposta é uma linhazinha assim, tá? Bem fácil. Então, diz o seguinte, ó, eu vou aumentar de novo para a gente poder ver melhor. Larissa e Karen aprenderam na escola que dois objetos feitos de materiais diferentes tendem a se tornarem eletrizados ao serem atritados entre si. A fim de observar esse fenômeno, a dupla foi até a casa da avó de uma delas e pegou emprestado a lã usado para fazer crochê. Uma parte da porção de lã elas usaram para atritar um objeto decorativo feito de madeira polida, a outra parte usaram para atritar uma tigela de vidro. Certo de que houve eletrização dos corpos envolvidos nos dois processos realizados, Karen afirmou com convicção que ao atritar a lã com a madeira, a lã ficou eletrizada positivamente e a madeira negativamente. Já Larissa afirmou que ao atritar a lã com o vidro, a lã ficou negativamente carregada, enquanto que o vidro ficou positivamente carregado. Tá? Então, a gente tem que avaliar o seguinte, ó, com base nesse texto, responda, classifique como verdadeira ou falsa a afirmação de Karen e Larissa, e justifique a resposta. Tá? Então, o que a Karen falou? Ela falou que quando você atrita lã com madeira, a lã fica eletrizada positivamente, ou seja, a lã cede elétrons para a madeira, enquanto que a madeira recebe esses elétrons e fica negativamente carregada. Tá? Então, o que você faz para descobrir se essa afirmação que a Karen fez aqui é verdadeira ou falsa? Você vai lá no material da aula 2, né, da segunda aula que a gente teve, e olha a tabela triboelétrica. Então, o que essa tabela triboelétrica informa para a gente? Dado essa distribuição de materiais aí que estão na tabela, aquele que está mais acima tende a ficar positivamente carregado em relação àquele que está mais abaixo, né, quando dois materiais desses aí são atritados entre si. Tá? Então, ó, o que a Karen falou? Ela falou que a lã fica positiva quando ela é atritada com madeira, que está aqui embaixo, tá vendo? Então, a lã em cima, a madeira embaixo. É verdade, ó, se você pegar a lã e atritar com a madeira, a lã vai ficar positiva e a madeira vai ficar negativa. Tá? Então, a afirmação da Karen ali está certa. Tá? A lã vai ficar positiva e a madeira vai ficar negativa. Tá? Ou seja, a lã cede elétrons para a madeira. Tá? E a outra afirmação foi a que a Larissa fez, né? Então, a Larissa, ela afirmou que ao atritar a lã com o vidro, a lã fica negativa e o vidro fica positivo. Então, de novo, você vai na tabela e compara lá os dois materiais, né? Lã e vidro. O vidro está em cima, tá vendo? E a lã está embaixo. Tá? Então, o vidro ele vai ficar positivo e a lã vai ficar negativo. Então, de novo, a afirmação é correta. Ela falou exatamente isso. Opa, errado. Tá? Então, as duas afirmações são verdadeiras. E aí, como é que a gente faz para descobrir se elas são verdadeiras ou não? A gente consulta essa tal tabela triboelétrica, que é essa que estava aí no slide que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? E aí, na letra B, ele faz a seguinte pergunta, né? No processo de eletrização entre a lã e a madeira, um dos corpos ficou com carga elétrica de 3 milicoulombs. Qual é a carga elétrica do outro corpo? Qual a carga elétrica que o outro corpo adquiriu? Então, a gente tem que lembrar que no processo de eletrização por atrito, acontece a conservação da carga elétrica, tá? Então, a carga elétrica total do sistema, antes e depois de você realizar o processo, se mantém. Mas se você pegar a lã e a madeira aí, que ele dá na letra B, né? E calcular, né, e somar a carga elétrica antes do processo, essa soma tem que ser igual às cargas somadas lá depois do processo se realizar. Tá? Então, vamos dizer que, inicialmente, tanto a lã como a madeira estavam
neutras, estavam com carga elétrica zero. Tá? Quando você atrita esses dois materiais, no final do processo, a carga elétrica total tem que ser zero, né? Tem que dar zero de novo. Tá? Então, se um deles ficou com carga de 3 milicoulombs, o outro necessariamente ficou com carga de menos 3, para a soma dar zero. Tá? Então, essa é a resposta da letra B. Se um deles ficou com carga de 3 milicoulombs, o outro tem que ter ficado com carga de menos 3 milicoulombs. Tá? Bem simples, né? Então, o que a gente faz aqui nessa questão? A gente entende a tabela triboelétrica, a gente entende como funciona essa tal tabela triboelétrica, e, além disso, a gente discute aqui o caso da conservação da carga elétrica por caso da eletrização por atrito. Tá? A soma da carga elétrica antes e depois do processo tem que se manter. Porque nesse processo de eletrização por atrito, você não tem perdas de carga elétrica para o ambiente, para o meio externo. Então, é lógico que quando você soma as cargas antes e depois do processo, essa soma ela tem que se manter constante. Né? O exemplo 2 também é interessante. Aqui a gente vai discutir a eletrização por contato, né? E a conservação da carga elétrica no caso da eletrização por contato. Tá? Então, só recapitulando um pouquinho aqui, como é que funciona a eletrização por contato? Ó, a eletrização por contato é assim, você tem dois corpos, digamos que um deles esteja neutro inicialmente, o outro carregado, tá? Se esses dois materiais eles forem feitos de condutor, né? Forem feitos de material condutor, a carga elétrica ela tende a se equilibrar com o tempo, a carga elétrica total do sistema, né? Então essa carga aqui ela vai se distribuir pelos dois materiais, né? Se eles forem de mesma dimensão, o que vai acontecer é que no final desse processo os dois vão ter que ter a metade daquela carga elétrica que o corpo A tinha, né? Porque essa carga ela tende a se distribuir por igual e tem que valer a lei de conservação da carga elétrica. Ou seja, a carga total antes do processo, a soma das duas, né? Tem que dar igual à soma das duas no final do processo. Tá? Então, se aqui era Q e zero, no final vai ser Q sobre 2 mais Q sobre 2. Né? Isso se as dimensões dos dois corpos forem iguais, né? Se eles estiverem no mesmo tamanho e tal. Tá? Então, nesse problema aqui, da lista 2, a gente tem algo parecido com isso, né? Só que a gente tem 4 corpos aqui interagindo. Então, o problema diz o seguinte, ó. Dois corpos condutores, A e B, inicialmente com cargas respectivamente iguais a menos 3 e 13 nanocoulombs, né, são colocados em contato. E aí você deixa por um tempo longo o suficiente, né, para atingir ali o equilíbrio eletrostático, né, as cargas se distribuírem por igual e não variarem mais. Tá? Em seguida, A é colocado em contato com o condutor C, com o corpo condutor C, que tem carga igual a menos 1 milicoulombs, e B é colocado em contato com o corpo condutor D, de carga igual a 7 nanocoulombs. Ao final de todos os processos, quais as cargas dos 4 corpos? Então é muito fácil, né, isso aqui. O que a gente tem que fazer é seguir a ordem que é dada aí no enunciado, né? Primeiro você vai pegar o corpo A e o corpo B e vai verificar o que acontece quando você coloca eles em contato e deixa o tempo passar, tá? Então, como inicialmente o A tem carga de menos 3 e o B tem carga de 13, qual que é a carga total do sistema aqui? É 10, né? É só somar as duas. Então, isso significa que se você deixar esses dois corpos em contato por um tempo longo o suficiente, no final desse processo os dois vão ter 5 nanocoulombs, metade de 10 cada um. Tá? E aí você continua, né? Agora você pega o corpo A, que agora tem 5, né? E coloca em contato com o corpo C, de carga igual a menos 1 nanocoulombs. O que vai acontecer ao final desse processo? Tá? Então, agora você vai pegar o A e vai colocar em contato com o C. Então, é 5 e menos 1, né? Qual que é a carga total aqui? É 4, né? Então, no final do processo vai ter 2 e 2. Tá? Deixa eu aceitar aqui quem chegou agora.
tá? Então, ao final desse segundo processo aí, o que você vai ter é 2 e 2, né? Porque você tinha um corpo de 5 nanocoulombs e um outro de -1. Então, a carga total é 4, 2 e 2 para cada um, tá? E aí você faz o último processo do enunciado. Você pega o corpo B e coloca ele em contato com o corpo D, de carga 7 nanocoulombs, tá? Lá do primeiro processo, a gente viu que o corpo B ficou com 5 nanocoulombs. Então, quando ele é colocado em contato com o corpo D, ele tem 5 nanocoulombs. O outro tem 7. Então, a carga total aqui é quanto? É 12, né? 7 mais 5 dá 12. Então, no final do processo, cada um vai ter 6 nanocoulombs. Tá vendo? E aí, quando você vê que os 4 corpos teve aí as suas cargas elétricas alteradas, né? Eles passaram por um processo de eletrização, tá? Mas a carga elétrica total do sistema formado pelos 4 corpos não varia. A gente pode observar isso somando, né, as cargas antes e depois de todos os processos, tá? Então, se você somar todas as cargas antes, ó, os valores que você tinha era esse, -3 de uma, né? 13 da outra, -1 e 7. Então, soma isso tudo, dá 16. Tá? E no final dos 3 processos, as cargas que você tem aí para cada corpo é 2, 6, 2 e 6. Então, se somar dá 16. Então, você vê que a carga elétrica total antes de todos os processos e depois de todos os processos não variou, né? Se manteve aí no valor de 16 nanocoulombs. Então, a conservação da carga elétrica aconteceu para esse sistema formado por 4 cargas. Tá? Então, essa coisa de você somar as cargas antes e depois, né, dos processos se realizarem, é uma forma de você verificar se a conta que você fez tem algum erro ou não. Né? Na verdade, você verifica se pode ter erro ou não. Né? Então, se as cargas não derem igual antes e depois do processo, então você errou com certeza. Tá? Agora, se der igual, você pode ter acertado ou não, aí depende. Né? Tá? Aqui tem um terceiro exercício que a gente vai deixar para a próxima aula, que fala sobre eletrização por indução. Tá? Então, essa questão 3 aqui a gente vai ver na próxima aula, junto com o conteúdo da terceira semana, né? Que foi lei de Coulomb. Então, a gente vai fazer alguns exercícios sobre lei de Coulomb e vai fazer isso aqui também, porque ficou faltando a gente falar aí sobre eletrização por indução. Tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida da lista do questionário que está na plataforma, também está aí disponível para isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí do que eu falei agora, a fórmula aqui no chat, eu posso tentar escrever só um minuto. Não tem muita fórmula, né? A única fórmula que tem é essa aqui. Acho que essa é a única fórmula que tem, onde o E é igual a 1,60 vezes 10 elevado menos 19. Certo? Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí do que eu falei na aula de hoje, também estou à disposição. Já vou colocar aqui a lista de presença para vocês, tá? E caso vocês não tenham dúvida, assine a lista de presença aí e já estamos liberados da aula de hoje. De volta a se encontrar aí na semana que vem. Tá? Até semana que vem. No segundo bimestre, a gente vai estudar um assunto mais interessante, que é essa parte de circuitos elétricos aí, tá? Se vocês estiverem achando muito fácil, não precisa se preocupar não, que já já vem coisa melhor. Para vocês também, boa semana.
Bom dia. Um abraço.